Fala, meu povo, mais uma vez aqui trazendo a minha review do episódio 1166 de One Piece. Todo domingo, esse vídeo tá saindo agora na segunda. Estamos fazendo a review de cada episódio que sai no domingo. Então aguentem um pouquinho que eu vou te falar do que eu achei desse episódio, que pra mim deu uma melhorada. Bom, meus amigos, o que eu posso falar aqui pra vocês de início pra esse episódio é que ele deu uma melhorada muito boa comparado aos outros episódios. Porque nós vimos de Level, acho que uns 2 episódios, que mais ou menos eles apresentavam conceitos novos. Só que no último episódio que saiu, os conceitos que apresentavam foram sendo repetitivos, sabe? Beleza, você apresentou a Biblioteca da Coruja. Tem coisas ali que você podia apresentar em um episódio só, não tinha necessidade de você fazer 2 episódios para apresentar esses conceitos. Como eu disse, o exemplo foi a Biblioteca da Coruja. Você apresentou no penúltimo episódio e continuou apresentando no último, sendo que você poderia ter juntado isso e ter apresentado só em um, pra adiantar mais a história. E outra coisa que tava enrolando demais, cara, era o banquete, cara. Toda hora eles falavam, bora pro banquete, banquete. E beleza, cara, acho que levou uns 3 episódios para eles chegarem nesse tal banquete e finalmente no último episódio eles chegaram. E aqui a gente tem a continuação do banquete. E além do banquete, temos a invasão dos Cavaleiros Sagrados de Elbaf. E o episódio aqui começa já com eles, desde a última cena do último episódio, quando eles estavam tentando descobrir onde o Loki estava. E eles tentam tirar essa informação dos soldados gigantes. Só que eles, como eu falei, como eles pensavam que eles eram homenzinhos pequenos, estavam com um chapéu de palha. E aqui mostra que eles tiraram essa informação dos soldados gigantes à força. E também eu notei, cara, que acho que é comum do governo mundial deles se acharem superiores a qualquer raça. Que eles tratam aqui esses gigantes como lixo, cara. Tipo, já pensou tu se achar maior que um gigante, cara? Um gigante, cara. Eles tratam um gigante aqui feito no lixo. Tipo, claro que eles tinham que ameaçar pra tirar a informação, porque eles não iam dar. Mas a maneira que eles falaram, que, cara, pareceu como eles tiveram um desprezo por eles tão grande assim que eu senti na fala deles, que é, acho que, típico do governo mundial. E aqui finalmente chegamos no banquete, né? Que, como sempre, vai ter o Soap contando as histórias dele, o Sanji elogiando as gigantes, e eles falam até com o Jinbei, que é um homem-peixe, sobre as sereias, e o Sanji se mete no meio da conversa, né? Sanji sendo o Sanji. E temos aqui o Luffy falando com o chefe dos gigantes. E ele fala que sobre Nika. E eles tocam no assunto sobre Nika, que o gigante que sequestrou ele lá no início do episódio queria ser o Deus Sol. Ele falou que todos os gigantes sonhavam em ser o Deus Sol, que ele era um deus que dominava. Só que aí vem outro gigante que fala, não, Nika era um deus libertador. Não, aí o outro fala, Nika era um deus sorridente. E aqui a gente vê que cada gigante tem a sua visão sobre Nika. E nisso o chefe Jaru vai explicar pro Luffy porque cada gigante tem a sua visão, porque existia uma antiga profecia, um texto, onde cada um dava a sua interpretação. De Nika era um deus sorridente, um deus de batalha, um deus que era da libertação e tudo mais. E ele fala que o mundo já foi destruído por 2 vezes, e nessas 2 vezes Nika sempre estava presente. Ele sempre era um presságio, uma mudança que acontecia no mundo. Não é à toa que, acho que as contas batem, né? Tivemos o próprio Nika, o próprio Deus Sol. Depois tivemos o Joy Boy, que com certeza comeu a fruta de Nika. E agora temos o Luffy. Então quer dizer que o presságio, a aparição, o despertar que o Luffy teve lá em Elbaf da fruta, que é o despertar da fruta de Nika, é um presságio de que o mundo está prestes a passar para uma nova mudança. Se não já passou, né? Que lá em Wano o mundo passou por uma grande mudança. Agora, principalmente, nós vamos ver aqui com certeza em Elbaf mais pra frente. E, nesse momento do banquete, nós temos uma pequena explicação sobre o Príncipe Loki. O Luffy pergunta, o Loki é do bem? Que ele fala que o Rei Harold e o Loki queriam tentar se tornar a sua própria imagem do Deus Sol, o caso de Nika. Então ele fala que o Rei Harold queria unificar a nação dos gigantes, no caso Elbaf, com todas as outras nações. Só que, infelizmente, o Loki atrapalhou esses planos, porque o Rei Harold foi assassinado pelo Loki. E eles falam que o Loki tem um espírito maldoso, que ele pregava peças, incendiava viralejos e tudo mais.
E nisso, cortamos finalmente para a cena onde os Cavaleiros Sagrados encontram finalmente o Príncipe Loki. E os Cavaleiros Sagrados encontram o Príncipe e lançam uma proposta que, ao meu ver, poderia ser muito boa para o Príncipe Amaldiçoado. Eles fazem a proposta de Loki se tornar um dos Cavaleiros Sagrados, junto com eles. Só que o Príncipe recusa. O que é até meio estranho de pensar que, cara, você é odiado por todo o seu todo o seu país, e você recusar uma proposta dessa de finalmente ser libertado, de sair dali, até é meio estranho de se pensar assim que Loki poderia recusar uma proposta dessa. E aí os cavaleiros insistem de que Loki aceite, só que o príncipe ele não quer, ele não vai se tornar uma escória de acordo com ele, ele vai viver de acordo com a vida dele e vai destruir a todos. E aí aparece um grande lobo atrás dos Cavaleiros Sagrados. E finalmente aqui nós temos o visual da Gankou todo revelado. Vendo que ela controla uma espécie de fita que sai do corpo dela, mas basicamente da roupa. E é desfeita ali na hora que ela ativa a fruta dela, que ainda não deu o nome da fruta dela, mas com certeza é uma fruta. Ela enrola no pescoço do lobo e puxa ele pra cima, quase enforcando ele. E o Loki fica querendo que soltem ele, que vai matar ele e tudo mais. E eles falam assim, esse é o trato que a gente tem que fazer, a gente solta o seu animal e você aceita entrar com a gente. Aí ele fala, não vou aceitar. Guerreiro vive de acordo com a sua vida, e agora se for para ele se sacrificar, no caso o lobo se sacrificar, ele vai aceitar o sacrifício dele com muita raiva. E nisso, vendo que o Loki também, ele pode se importar com os animais, mas quando for para passar da honra dele, ele deixa de lado, ele simplesmente deixou que o lobo sacrificasse, para que ele não entrasse. Parece que o Loki ele não quer, para ele, entrar no governo mundial, ou entrar com os Cavaleiros Sagrados, mesmo só porque o povo dele odeia ele, parece que é pior ainda. O Loki não aceita de jeito nenhum. Bom, meus amigos, cara, assim, eu tenho que dizer que acho que eu gostei demais desse episódio. Como eu falei, apresentou umas coisas novas, coisas que a gente pode até conhecer já, mas que são muito boas de ouvir em One Piece. Tipo o exemplo de Nika, essa história do mundo, que foi destruído 2 vezes. E a gente vê que One Piece, sim, tá se aproximando do seu fim. E nós vemos que esse discurso do chefe Jaru, de que o mundo foi destruído 2 vezes, significa que acho que estamos próximos da grande guerra que vai ter no mundo. Que a aparição de Nika já é um presságio dessa destruição. Então, cara, é muito bom ver esses conceitos sendo trabalhados em One Piece. Não conceitos que, beleza, são bacanas de apresentar do mundo de Elbaf, mas, cara, bora apresentar os conceitos, bora trabalhar mais os conceitos que a gente já conhece, o exemplo de Nika, dos Cavaleiros Sagrados e tudo mais. E, cara, eu tenho que falar. E o episódio de domingo acho que vai ser melhor do que esse aqui, porque domingo vai ser apresentado o Shamrock, um dos Cavaleiros Sagrados. Então é isso, meus amigos. Esse foi o meu pequeno vídeo de análise do episódio 1166 de One Piece. Espero que vocês estejam gostando do arco de Elbaf. Eu estou gostando bastante. Vamos ver até onde essa lava de episódios vai. E se não me engano, dia 5 de julho, o One Piece vai entrar em um hiatozinho. Eu acho que vai voltar só lá pro final do ano, se eu não me engano. E vamos ter esse tempozinho de pausa, galera. Beleza? Deixa o seu like aí, cara. Comenta aí. Tá gostando do arco de Elbaf? Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu!